Fala galera, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Como vocês sabem, ou talvez não saibam, eu sou Italo Marques e esse é o Noah no Ar. E hoje eu venho falar sobre mais um capítulo de uma franquia que para alguns já se prolongou por tempo demais e para outros um novo filme é sempre bem-vindo pela nostalgia da trilogia original. E mais um capítulo chega aos cinemas agora, com expectativa por parte de alguns, com temor por parte de outros, mas ainda assim um grande sucesso pelo nome que esse filme carrega. É claro que eu estou falando de Jurassic World, Recomeço. Então se você quer saber o que eu achei sobre esse novo filme, é só aguardar aí para depois da vinheta. Bom, antes da gente começar, vocês sabem que eu tenho que vir aqui pedir para vocês darem like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah, comentar, compartilhar, façam a parte de vocês aí, que a gente faz a parte da gente daqui para entregar conteúdo para vocês. Não vai custar nada para vocês, vai ajudar bastante a gente e desde já a gente agradece demais. Jabá feito, bora pro tema. Jurassic World Recomeço se inicia situando o público a respeito da situação atual do planeta. Porque, como nós já vimos em Jurassic World Domínio, seres humanos e dinossauros agora coexistem em uma mesma época, por assim dizer. Porque logo no início desse filme nós recebemos a informação de que os dinossauros são incapazes de se adaptar às atuais condições do planeta. As condições climáticas, os insetos, a vegetação, tudo é diferente da época em que eles viveram, o que torna extremamente difícil a sobrevivência deles nesse novo ecossistema, na forma como o planeta está agora. De modo que eles estão morrendo aos poucos e a maioria das espécies que sobrevivem fazem isso perto da linha do Equador, que é um ambiente mais favorável para o crescimento e desenvolvimento dessas espécies. E após 5 anos do retorno dos dinossauros, as atenções já não recaem tanto sobre eles como já recaíram um dia. Deixaram de ser novidade, as pessoas já não se importam tanto com a existência deles e eles estão caindo no ostracismo. Até que uma indústria farmacêutica tem uma ousada ideia de, através de pesquisas, desenvolver um medicamento baseado no DNA de dinossauros. Porque, devido ao tamanho das criaturas, do tamanho do coração e das veias do coração, a resistência cardíaca desses animais é muito grande, de modo que pode prolongar a vida de seres humanos com problemas cardiovasculares em pelo menos 2 décadas. E a partir daí, nós temos a motivação central desse filme aqui. Essa indústria manda um representante para reunir uma equipe de profissionais para recolher o DNA dos 3 maiores dinossauros atuais, que são indicados como os mais prováveis a ter o DNA favorável para a pesquisa e desenvolvimento desse medicamento para doenças cardiovasculares. Com esse objetivo, esse representante vai reunir um agente especial, Zora Bennett, um especialista em dinossauros, Henry Loomis, e um capitão de barco e sua equipe para levá-los até a ilha onde os dinossauros estão, ali perto da linha do Equador. Esse capitão é Duncan Kincaid. E aí nós temos uma equipe que vai em uma expedição a uma ilha que era antigamente o laboratório, o complexo de pesquisa da Ilha Nublar, onde tinha o Parque dos Dinossauros original. E nessa ilha ficaram apenas os dinossauros mais grotescos, porque nesse complexo de pesquisa eles estavam desenvolvendo híbridos e mutações, e os resultados dessas experiências, que não eram tão agradáveis aos olhos, acabavam sendo colocados de lado, sendo deixados na ilha, porque ninguém ia querer exibir aquilo no parque. Então nessa ilha nós vemos que reúnem-se apenas as espécies mais incomuns de dinossauros. E é nessa ilha, e nos arredores dela, que a equipe precisa coletar o DNA do Mosasauro, do Titanossauro e do Pterossauro. E é a partir daí que nós vamos acompanhar essa missão, o desenrolar dessa missão, com alguns percalços, com alguns imprevistos e também com muitos confrontos com dinossauros. Afinal de contas, eles estão no habitat daquelas criaturas ao qual as pessoas não ousam mais ir, porque a entrada lá é extremamente proibida, tanto que essa missão, essa expedição é extraoficial, ela é extremamente secreta, para que ninguém saiba que eles estão adentrando aquele ambiente, aquele santuário, aquele habitat ali. Até porque os trabalhos desse complexo de pesquisa foram descontinuados depois de um incidente que aconteceu lá, onde uma espécie de dinossauro em particular gerou um ataque dentro desse complexo e matou quase que toda a equipe.
Então nós vemos que é um lugar para onde ninguém deve ir, mas com base nessa pesquisa e nos retornos monetários que ela pode trazer, a expedição vai se realizar. Nesse filme, nós temos uma premissa clássica de um filme da franquia Jurassic Park, Jurassic World, onde uma equipe vai invadir um santuário dos dinossauros com uma motivação crível que a gente consegue entender o que de fato eles estão querendo ali, e a gente também consegue compactuar com as razões pelas quais eles estão fazendo isso, até certo ponto. Com o passar do tempo, a franquia tem perdido cada vez mais fôlego, e todas as vezes que alguém tenta reanimar, reviver esse universo, essa história, acaba saindo pela culatra. Nós vimos isso com a trilogia que foi lançada alguns anos atrás, que é a trilogia Jurassic World, onde tivemos um primeiro filme que eu particularmente gosto muito. O primeiro filme daquela franquia, daquela trilogia, é maravilhoso. Aí o segundo eu já fico no meio termo, já não gostei tanto, achei que ele tem alguns problemas, e o terceiro eu não consigo passar pano de jeito nenhum. Aquilo que deveria ser o clímax de uma trilogia que preparou o palco para um confronto épico entre dinossauros e seres humanos resultou em um filme que não gerou grande impacto, a não ser os negativos, e do qual todo mundo saiu com raiva, porque ele seguiu por uma vertente totalmente diferente, criticou o agronegócio, envolveu gafanhotos gigantes mutantes que ninguém pediu e gerou raiva no público. Então é de longe o filme do universo Jurassic World que eu mais detesto, e eu não consigo de fato passar pano para ele. E apesar de eu achar que esse novo filme tem problemas, e eles são muitos, eu ainda não consigo colocar ele abaixo do terceiro filme da franquia Jurassic World. Porque aqui eles não pesam tanto no absurdo quanto aquele filme pesou. Eles têm dinossauros que se comportam como dinossauros. Eles não são dinossauros que fazem parkour, eles não são extremamente absurdos, nós não temos cenas que desafiam a lógica em uma proporção tão grande quanto aquele filme fez. Aqui nós temos uma trama mais condizente com a essência da franquia e personagens dos quais a gente consegue gostar, com os quais a gente consegue se conectar. Bom, pelo menos a maioria deles. Porque aqui nós temos um trio de personagens com carisma gigantesco, que é Zora Bennett, Henry Loomis e Duncan Kincaid. E, por outro lado, também temos o resto do elenco que é extremamente massificado, tem personagens demais sem necessidade. Para começar, o filme nos introduz a uma família que eu sinceramente não poderia me importar menos, que são os Delgado, composta pelo pai, as duas filhas e o genro desse pai, que é o namorado da filha mais velha. Então, nós temos eles sendo introduzidos ali com uma ideia meio idiota do pai de querer cruzar o Atlântico num veleiro, mesmo sabendo que existem dinossauros aquáticos ali nadando por aquelas águas agora, e ele decide fazer isso de modo que liga o destino deles ao destino da equipe que está fazendo a expedição, e a partir desse ponto nós passamos a seguir uma quantidade desnecessária de personagens. Principalmente porque quando eles chegam na ilha, os grupos se separam e aí a gente vai acompanhar dois grupos diferentes, o grupo da expedição e o grupo da família. O que, por si só, já me irritou, já me incomodou bastante, porque quando temos dois grupos diferentes, seguindo caminhos diferentes, isso demanda tempo de tela para desenvolver os dois lados. De modo que isso tira tempo de tela daquilo que as pessoas estão pagando ingresso para assistir, que é os dinossauros. Nós temos drama da expedição, drama da família, um vislumbre de dinossauro. Drama da expedição, drama da família, mais um vislumbre de dinossauro. Ou seja, tudo que a gente vê de dinossauros no trailer é 80% do que a gente vê de dinossauros no filme, o que por si só já faz com que o público se sinta enganado, se sinta logrado de ter confiado, de ter acreditado que esse filme ia funcionar, porque as cenas dos trailers são bastante chamativas. E eu não vou falar que elas são ruins, elas não são. As cenas que contêm confrontos com dinossauros são muito boas, elas são bem feitas, são bem executadas, você fica instigado, você fica engajado no filme nesses momentos. Mas é uma coisa passageira. A gente tem esse momento que envolve você, no momento seguinte temos um diálogo enorme que você sai do filme novamente e fica esperando, contando os minutos para um dinossauro aparecer outra vez. Porque o próprio roteiro, voluntário ou involuntariamente, e eu espero que eles tenham feito isso sem querer, porque se foi de propósito o erro é ainda maior, um timing dentro da história, de modo que você sabe exatamente onde eles vão introduzir dinossauros, onde vai acontecer um ataque, onde vai ter um confronto, onde vai ter um momento de ação. Então, você fica apenas esperando esses momentos chegarem sem de fato se conectar com a história. Eu, particularmente, ainda consegui me prender mais ao eixo da expedição, porque é de fato
o arco que mais se confronta com dinossauros. A família tem alguns encontros com dinossauros, mas são sequências pouco inspiradas, que não instigam tanto, e a gente acaba esperando que aquilo ali passe. Eu, de fato, não gostei da introdução desses 4 personagens, poderia passar facilmente sem eles. Porque até o vínculo narrativo que une essa família ao eixo central da narrativa é extremamente fraco. Se fosse melhor trabalhado, se tivessem pensado melhor, conseguiriam facilmente cortar essa família da narrativa da história do filme e achar uma nova maneira de colocar essa informação dentro do roteiro, reduzir o número de personagens, transformar o filme numa coisa mais dinâmica e melhorar a qualidade dele. E vamos combinar uma coisa, essa ideia de ficar colocando crianças dentro das aventuras da franquia Jurassic Park já tá meio batida, não precisa ficar reproduzindo isso em todo o filme. Principalmente porque a criança dessa vez não agrega em nada, tem ali uma relação fofinha com a dinossauro, que ela dá o nome de Dolores, mas enfim, não traz nada de novo à franquia, não agrega nada ao roteiro, tem pouca participação, é uma tentativa fracassada de trazer o carisma infantil para dentro do filme e a menina nem consegue fazer isso, então foi uma decepção total. Outro ponto que me incomodou bastante foi o uso do Distortus Rex, que é o dinossauro que representa a ameaça principal do filme, responsável por causar o ataque naquele complexo de pesquisa e descontinuar as atividades ali naquela ilha, que aparece na sequência inicial do filme, apresenta-se como uma ameaça extremamente letal e passa a maior parte do filme sem aparecer e volta a aparecer no final apenas para representar ali o boss do filme, a ameaça principal, de modo que ele não passa essa ideia, ele não tem essa atmosfera, ele não tem essa força narrativa para representar uma ameaça, principalmente porque os efeitos dele na narrativa são mínimos. Ele é um dinossauro gigantesco, horroroso, é claramente um híbrido que não deu certo porque ele é desagradável de ficar olhando, mas para algo que foi construído como uma grande ameaça no início do filme, ele surge aqui e não causa grandes efeitos, num confronto que não empolga tanto, na narrativa que não diz a que veio, então é mais um gol contra que o filme faz em si próprio. Isso sem falar nas mortes do filme, que não tem um pingo de inspiração. São repetitivas, todas elas são da mesma forma, de modo que você já sabe como e quando vai acontecer cada uma delas. Porém, de ponto positivo desse filme eu posso elencar as qualidades técnicas. O CGI dele está muito bom, os efeitos visuais estão muito bons, as sequências de ação são interessantes, engajam o público, você fica preso nelas, embora sejam poucas e a maioria já tenha sido vista na divulgação do longa, nós vemos que eles tiveram um cuidado em fazer, de fato, essas sequências aqui, de modo que elas são diferentes entre si, os confrontos são diferentes e todos eles são bem feitos, mas que, no entanto, perdem força diante da narrativa fraca. Scarlett Johansson está bem como Zora Bennett, ela tem as questões dela, do passado ali, os dramas dela, e isso é abordado em alguns diálogos do filme, de modo que a gente consegue se aproximar ainda mais da personagem por conta disso. Duncan Kincaid, que é o personagem de Mahershala Ali, também está muito bem nesse filme aqui. Ele tem problemas com o casamento dele, relacionados ao filho também. Então esses dramas também são abordados e é um personagem carismático. E Henry Loomis, que é interpretado por Jonathan Bailey, que integra ali o trio também. E ele é um alívio cômico, mas é um personagem bastante interessante e você torce por ele também. Ele tem alguns discursos que você consegue entender, principalmente pela motivação dele, que é mais nobre do que a motivação da maioria que está ali. Então é um personagem que você vai gostar dele também. Porém, o resto é totalmente dispensável. Nós temos um vilão extremamente previsível que, como em todos os outros volumes da franquia Jurassic Park e Jurassic World, veio através de uma corporação extremamente capitalista. Mas tem um ponto que a narrativa levanta que é bastante interessante e poderia ter ampliado a relevância desse filme se ele fosse mais desenvolvido, que é o fato de como o ser humano consome rápida e vorazmente tudo aquilo que é colocado diante deles, ainda que essas coisas sejam seres vivos. Porque nós temos 5 anos entre Jurassic World Dominion e esse filme aqui, e nós vemos que o interesse da humanidade pelos dinossauros se extinguiu. Porque tudo para eles só funciona quando é novidade. E isso é trazido em um diálogo muito breve no início do filme, onde é falado que o museu lá dos dinossauros tinha filas quilométricas quando os dinossauros voltaram, quando eles eram novidade. Mas que atualmente eles vendem 10 ingressos no máximo por semana. Então nós vemos que é uma geração muito instantânea. O ser humano já não tem muita paciência. Ele quer consumir aquilo ali porque tá todo mundo falando sobre, e depois que já viu, perde o interesse e vamos lá, segue, vamos para outra tendência.
é assim que a humanidade funciona, e o filme aborda isso aqui dentro, só não desenvolve direito. E pensar que quem assume a direção desse filme aqui é Gareth Edwards, que tem no currículo dele Godzilla de 2014, Rogue One, uma história Star Wars que é um dos melhores filmes do universo Star Wars, e Resistência, que é um filme que saiu no ano passado. Eu fiz resenha dele aqui. É um filme muito bom, que ele provou que ele não precisa de um orçamento gigantesco para trazer um filme grandioso e épico. E aqui ele apresenta simplesmente isso. Parece que ele não assistiu, ele não aprendeu com os erros da trilogia Jurassic World. E ele trouxe um filme que se assemelha em qualidade àquilo, e não à trilogia clássica que todo mundo ama. Desse modo, ao meu ver, Jurassic World se consagra como um filme típico da sessão da tarde, que você vai assistir para passar o tempo em uma tentativa desesperada de lutar contra o seu tédio. Então é isso, galera. Essa foi minha opinião sobre Jurassic World Recomeço. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas notificações aqui do Noah. Comentar, compartilhar. Manda esse vídeo pra galera que curte os temas que a gente traz aqui, os debates que a gente levanta, mas que ainda não sabe que a gente existe. Não pede pra pessoa se inscrever não, deixa ela vir, ter a própria experiência, e aí ela decide se inscreve ou não. Não vai custar nada pra vocês, vai ajudar bastante a gente, e desde já a gente agradece demais. Se você é novato, vai ter meus vídeos linkados aqui no card pra você conhecer mais sobre o nosso trabalho aqui no Noah. Se você é veterano, eu te agradeço por ter visto esse vídeo até aqui. Eu aguardo todos vocês na próxima, sendo novatos ou veteranos. E até lá, tchau!